Shalom, Boker Tov, bom dia. Estou aqui com o estudo em mãos das profecias que não se cumpriram no homem de Nazaré. Mais de 70 profecias analisadas uma a uma e amparadas pelos comentários de grandes eruditos judeus antigos e modernos. A outra face. Tudo que o sistema religioso não deseja que você saiba. Aqui na profecia de número 29, a alegação dos missionários. O Messias curaria os surdos, os coxos, os cegos e os mudos. Isaías 35, versículos 5 e 6. Suposto cumprimento. Mateus 9, versículos 32 e 33, 12, versículo 10 ao 13, Marcos 7, versículo 32 e 35. O Novo Testamento afirma que Yeshua, Jesus, teria curado pessoas com uma série de enfermidades, entre eles cegos, surdos, coxos e mudos. Vide citações acima. Isso tudo é justificado como algo profético, associado como era de se esperar pela exegese dos missionários com o Messias. Porém, é certo que nenhum intérprete responsável poderia abusar do texto do profeta Isaías a tal ponto, tomando o 35º capítulo do seu livro como algo tão literal. Se assim fosse, teríamos problemas intransponíveis. O verso 1 do capítulo 35 já deixa isso muito claro. Trata-se de uma perícope alegórica. Por quê? Vejamos. O deserto e o lugar seco se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como uma rosa. Isaías 35, versículo 1. Qual a possibilidade literal de um deserto alegrar-se? Nenhuma. Qual a possibilidade de um ermo, lugar vazio, exultar-se? Nenhuma. Com isso, até mesmo os missionários defensores de Yeshua, Jesus, poderão concordar, mas só não explicaram qual artifício que usam para fazer o texto mudar de alegórico, aqui no verso 1, para literal nos versos 5 e 6. Aqueles que tratam dos surdos, mudos e coxos. Isaías 35, versículo 2, continua afirmando que o ermo florescerá e jubilará de alegria e cantará. Pergunta, né? Interessante, né? Continuamos. Naturalmente aqui com aquela impossibilidade óbvia de tomarmos o texto de forma literal. O mesmo texto diz ainda que esses elementos, além da glória do Líbano, verão a glória de Hashem e o seu esplendor. Qual a possibilidade de elementos inanimados, deserto, ermo, glória do Líbano, realmente verem alguma coisa? Nenhuma, obviamente. Assim sendo, pela nitidez alegórica da passagem, é que intérpretes como Rashi, Ibn Ezra e o Redak tomam-na como simples alusão simbólica aos eventos que precederam ou que ocorreram concomitantemente ao retorno dos judeus após seu longo exílio. Os versos 5 e 6 que trazem as referências sobre cegos, surdos, mudos e coxos podem ser esclarecidas sob a luz do comentário do Rashi em Louco. Os olhos dos cegos se abrirão. Aqueles que estavam cegos a ponto de não reconhecerem seu medo. Outros manuscritos. Meu temor sobre eles. Aqui o Rashi interpreta a passagem como uma referência ao povo antes do exílio babilônico, incapaz de ver o desastre à sua frente. Sabemos que essa cegueira fez com que a nação cada vez mais sucumbisse aos pecados denunciados por Isaías, já em seu primeiro capítulo. Idolatria, maldades, injustiça social. No capítulo 6, verso 10 do seu livro, o profeta alude a esta cegueira que seria imposta ao povo até que as cidades ficassem desertas, um sinal do cativeiro em Babilônia. Depois disso, quando do retorno, o povo seria finalmente curado de sua incapacidade de ver, ou seja, poderiam claramente perceber os erros que haviam cometido e que os levara à situação desesperadora do cerco e da assolação de suas cidades.
O mesmo se dá quanto à cura da surdez preconizada por esse verso, diz o Rashi. E os ouvidos do surdo, que não ouviam a voz dos profetas até agora, serão abertos e desentupidos, pois eu lhes darei um espírito apropriado para que temam a mim. Ele diz isso em relação a Israel, a quem chama de cego e surdo, como no que foi citado em Isaías 42, 18. Ouvi, ó surdos, etc. A mesma interpretação é dada sobre Isaías 35, 6 e a cura do coxo ou do manco. Então os coxos saltarão como cervo, etc. Israel, que agora são coxos e fracos, nota, nos tempos anteriores a exílio. 30ª profecia. Alegação dos missionários. João Batista cumpre Isaías 40, versículo 2 e 3, como a voz que clama do deserto para endireitar os caminhos. Isaías 35, versículo 5 e 6. Suposto cumprimento, João 1, 23. O primeiro ponto falho dessa argumentação é a forma como os missionários a apresentam. A voz clama, mas o texto não diz que é no deserto. A leitura segundo o original hebraico e o texto da Judaica Press segue abaixo. Uma voz clama: no deserto preparem um caminho para o eterno, endireitem no ermo uma estrada para o nosso Elohim. E por que esta leitura acima é a correta? Simples, porque aqui temos um paralelismo sinônimo hebraico, um recurso literário em que a ideia contida numa primeira frase é repetida numa segunda, com termos diferentes. Assim, voz que clama no deserto, no ermo, preparem, endireitem um caminho, uma estrada, para o eterno, para o nosso Elohim. Note que a expressão voz que clama, kol kore, fica fora do contexto do paralelo sinônimo, pois não tem correspondente na segunda sentença. Assim, concluímos que a forma como normalmente as versões cristãs constroem a tradução dessa passagem está notoriamente equivocada. E qual é a interpretação autenticamente judaica dessa passagem? Vejamos o que diz o Rashi. Rashi. Kol Rua Hakadosh Kore Bamidbar Panur Derech Hashem. Der Yerushalayim Lashuv Giloticha Letocha. Rash, Kol, voz. O Espírito da Santidade clama: no deserto preparem um caminho para o eterno. O caminho de Yerushalayim para que ela volte do seu exílio, para o meio dela. Se referindo a Shekhinah, a presença divina de Hashem. Percebemos aqui dois pontos importantes marcados em destaque vermelho. A voz mencionada na passagem é a voz do Espírito de Santidade, hebraico Rua HaKodesh, e não de alguém, ou menos ainda de uma pessoa em específico. Esta voz é ainda determinada pelo gênero feminino, como vemos ainda no mesmo capítulo, verso 9, onde o termo hebraico Mevaseret, anunciadora, aparece duas vezes. Naturalmente, nenhum missionário vai explicar como um termo feminino pode ser aplicado a um homem, no caso, João Batista. Aliás, todo o verso 9 que continua falando ainda da voz que proclama é expresso no gênero feminino. Expressões como as que seguem abaixo estão todas no feminino e, claro, não podem ser aplicadas a um homem. Harimi, ergue, levanta. Al-Tirai, não temas. Imri, dize. A tradição é clara ao dizer que o termo voz, em Isaías 40, versículo 3, refere-se ao Rua HaKodesh, Espírito de Santidade, que é, via de regra, tratado no feminino hebraico como atestado pelo contexto. Isaías 40, versículo 9, mencionado acima. As mesmas fontes tradicionais nos dizem que isso é uma referência coletiva aos profetas que serviram como anunciadores, arautos da redenção e do retorno de Israel do seu exílio.
Ou seja, não há espaço aqui sequer para um personagem masculino primariamente, menos ainda para um mitológico João Batista. Por hoje é só. Agradeço ao Eterno, a Hakadosh Baruchu, o Santo Bendito é Ele, e que o Eterno nos abençoe, nos dê uma boa continuação de semana e até uma próxima leitura. Amém? Shalom, shalom.